Olá, meus amores, meu nome é Jeane e aqui nesse vídeo nós vamos aprender a confeccionar esse lindo shortinho que vocês votaram lá na enquete no Instagram e escolheram esse modelo para eu trazer aqui o passo a passo. E aqui está ele. Se você já chegou aqui no vídeo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para apoiar o nosso trabalho. Já curte e compartilha aqui o nosso vídeo também para continuar incentivando o nosso trabalho. E vamos aprender a fazer esse shortinho porque ele está muito lindo. Para o passo a passo desse short, nós vamos utilizar os seguintes materiais. Eu vou utilizar o fio amigurumi, vou fazer ele em duas cores, então eu vou usar o branco e vou usar aqui esse tom marrom, né? Que é um tom terracota. Vou usar esses dois tons aqui, o branco e o terracota. Esse aqui eu não tenho mais a numeração da cor, né? Eu utilizei ele e esse aqui é uma sobra. Nós vamos precisar também de uma fita métrica, agulha de 2,5 milímetros, 2,5, tesoura, cola para o acabamento e vamos utilizar também alguns marcadores. Esse modelo, nós vamos trabalhar ele, eu vou passar para vocês medidas, vocês vão trabalhar ele utilizando como referência as medidas. Por quê? Porque se você quiser utilizar um outro tipo de fio, quiser trabalhar com barbante ou com fio mais fino, então você vai precisar utilizar as medidas como parâmetro, porque dependendo do fio, a gente sabe que a quantidade de carreiras muda muito, né? Dá uma diferença dependendo do fio que você está utilizando. Aqui, basicamente, para cada carreira minha, está sendo referência de 1 centímetro. Mas aí, dependendo do fio que você for utilizar, isso pode alterar. Então, quando você for fazer, você use as medidas como referência. Não use, eu não vou nem passar para vocês aqui quantidade de carreiras, nada disso. Nós vamos trabalhar com medidas. Então, pessoal, para começar a fazer o nosso short, nós vamos fazer 167 correntinhas. Então, nós vamos começar fazendo o nozinho inicial. E vamos fazer aqui 167 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não precisa apertar demais para ficar mais fácil na hora de voltar fazendo os pontos. Aqui eu já fiz as minhas 167 correntinhas. Vou mostrar para vocês aqui quanto ficou a medida. O cordão dobrado ao meio, a gente está com 38 centímetros. 38 centímetros dobrado ao meio. Agora, nós vamos levantar aqui mais 3 correntinhas. 3 não, nós vamos levantar mais 4, porque nós vamos trabalhar com uma correntinha de separação. Então, aqui nós vamos levantar 1, 2, 3, equivalente a um ponto alto, e mais uma, que é a correntinha de separação. E vamos voltar aqui nessa que a gente marcou, e fazer o primeiro ponto alto. Eu vou trabalhar dessa maneira, fazendo a primeira carreira de pontos altos, né, do ponto tela. E no final dessa carreira é que eu vou fazer a emenda do cordão para começar a trabalhar em carreiras circulares. Então, aqui a gente fez o primeiro ponto alto. Vamos trabalhar com uma correntinha de separação, pular uma correntinha no cordão e na próxima correntinha fazer outro ponto alto. Correntinha de separação, pula uma, na próxima, ponto alto. Correntinha de separação, pula uma no cordão, na próxima, ponto alto. Nós vamos trabalhar dessa maneira até chegar no final.
Então, aqui, pessoal, já estou finalizando aqui a nossa primeira carreira, o último ponto que eu vou fazer aqui com vocês. Fechando aqui o último ponto alto. Gente, essa maneira que eu estou fazendo aqui, como eu falo, o meu passo a passo ele é mais focado, voltado para iniciantes. Então, dessa forma aqui, fica bem mais fácil de fazer a emenda para quem é iniciante. Mas é claro que para quem já tem prática, já tem experiência, pode já fazer a emenda direto nas correntinhas, né, no primeiro cordão de correntinha, e já começar a trabalhar em carreiras circulares. Dessa maneira aqui, eu acho que fica bem mais fácil para a pessoa que é iniciante. Então, aqui nós vamos colocar aqui uma correntinha de separação e vamos fazer a emenda aqui do outro lado. Vamos deixar aqui em cima a correntinha de separação, vamos vir aqui nesse ponto e fazer a emenda aqui com ponto baixíssimo para fechar essa carreira. E aqui depois a gente, com essa ponta que sobrou, a gente faz o acabamento aqui em cima para fechar a carreira direitinho. Então, para quem está iniciando, fazer dessa forma aqui não vai ter dificuldade nenhuma, porque fica bem mais fácil para fazer o fechamento e começar o trabalho em carreiras circulares. Então, aqui a gente está trabalhando a parte do cós, do short. Nós vamos trabalhar em ponto tela por 6 centímetros. Então, aqui eu vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3, que equivale ao ponto alto. E vamos colocar mais uma correntinha de separação. E aqui nós vamos trabalhar em cima de cada ponto, fazendo um ponto alto sobre ponto alto. Correntinha de separação. E aqui, gente, na hora de fechar, para que essas carreiras, para elas ficarem alinhadas, ficarem retinhas, ao invés de pegar aqui em cima, como a gente normalmente pega, pegando as 2 alcinhas, você vai introduzir a agulha aqui, ó, pegando essas 3 alcinhas aqui de baixo. Dessa forma, o ponto ele fica retinho um em cima do outro, como se um ponto estivesse saindo literalmente de cima do outro. Então, a gente faz aqui ponto alto, correntinha de separação. E nós vamos trabalhar assim por 6 centímetros. Fazendo o fechamento aqui, levantando 4 correntinhas para iniciar e fazendo ponto sobre ponto até alcançarmos 6 centímetros da parte do cós do short. Eu vou fazer e volto com vocês quando eu estiver com os 6 centímetros. Aqui, pessoal, voltei aqui, já terminei a parte tela. Aqui a gente está com 6 centímetros de ponto tela. Eu vou fechar aqui, porque eu vou fazer a troca de cor. Eu vou fazer esse short em 2 cores por causa da quantidade de fio que eu tenho aqui. Então, para fazer esse fechamento, a gente vai tirar aqui a primeira laçada, puxar o fio todo. A gente deixa aqui o pontinho, né, de separação. Vem aqui nesse ponto anterior, introduz a agulha aqui de trás para frente. Puxa o fio aqui por dentro. Vem no ponto que a gente estava trabalhando aqui em cima, ó, também de trás para frente. E puxa o fio aqui também. E aqui a gente faz o fechamento dessa forma. E aqui você vai fazer o acabamento do jeito que você tem o costume de fazer seu acabamento. Eu vou dividir aqui em 2 pernas. Puxa metade das pernas para um lado e deixa a outra. E aqui eu vou usar a minha cola. Eu já coloco aqui uma gotinha de cola aqui em cima.
E aqui a gente vai começar com a outra cor no mesmo lugar. Então, vou introduzir aqui em cima do ponto alto. Vou puxar aqui a laçadinha. E aqui eu vou levantar apenas 3 correntinhas, que a partir daqui a gente vai trabalhar o ponto cheio. Então, não precisa mais fazer 4, porque não tem mais a correntinha de separação. Então, já tem um ponto alto em cima do ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto no espaço. Agora, um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Um ponto alto no espaço. E nós vamos trabalhar dessa maneira até o final. Um ponto alto em cima de cada ponto alto e um ponto alto em cada espaço. Nós vamos seguir dessa maneira. Eu vou fazer e volto com vocês aqui no final para mostrar o fechamento. Voltei aqui no final da carreira, nós vamos fazer o fechamento. A partir dessa carreira, nós vamos fazer o fechamento dessa forma que eu vou mostrar para vocês, que é para poder deixar essa emenda o mais invisível possível. Então, aqui nós vamos introduzir a agulha aqui em cima desse primeiro ponto alto, de trás para frente. Vamos puxar aqui essa laçada para trás. Vamos ajustar ela aqui. Ajusta a laçada na agulha. E aqui a gente volta no mesmo lugar, pela frente, puxando o fio lá de trás, faz um ponto baixo e a gente sobe mais 2 correntinhas, para equivaler ao nosso primeiro ponto alto. Nessa parte aqui, nós vamos ter que trabalhar por 8 centímetros. Nós vamos trabalhar por 8 centímetros, sendo que eu vou fazer a troca de cores, eu vou trabalhar apenas 2 carreiras com essa cor e vou voltar para o branco. Então, eu vou fazer essa próxima carreira e volto com vocês quando eu for fazer a troca de cor para o branco novamente. Então, aqui não tem mistério, aqui a gente vai dar continuidade fazendo ponto sobre ponto. Não tem aumento essa carreira. É ponto alto sobre ponto alto até o final. Eu vou fazer e volto com vocês na próxima emenda, quando a gente for trocar novamente para o branco. Voltei aqui no final da segunda carreira dessa cor. Vou fazer aqui a troca de cor, mostrar para vocês. Então, já cortei aqui o fio. Nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez quando fez a troca lá na parte branca. Aqui a gente introduz a agulha aqui de trás para frente. Puxa esse fiozinho aqui para trás. Volta no ponto que a gente está trabalhando. Introduz a agulha pegando só a laçadinha de trás para frente. E puxa o fio aqui por dentro. E aí a gente vira a peça e faz o acabamento no avesso. Que eu vou dividir novamente em 2 partes do fio. Fica metade de um lado, a metade do outro. E aqui eu coloco um pouquinho de cola para fazer o acabamento. Dar um nozinho. E aqui a gente vai precisar voltar a trabalhar no mesmo lugar onde a gente parou.
onde a gente fez a emenda. Nós vamos voltar aqui novamente com o fio branco. Aqui eu vou introduzir a agulha aqui em cima no primeiro ponto. Puxar a laçada. Fazer 3 correntinhas. E aqui eu volto a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Gente, nós vamos trabalhar dessa maneira por 8 centímetros. Ponto sobre ponto, sem aumento. E toda vez que for necessário fazer a troca de cor é opcional. Você pode fazer de uma cor só aqui. Eu optei por fazer dessa forma, como eu expliquei, pela quantidade de fio que eu tenho. Não daria para eu fazer em uma cor só. Então, para quem quiser fazer também com a troca de cor, vai escolher qual a forma, né? Quantas carreiras quer de cada cor. Aqui eu vou fazer só 2 cores nessa cor terracota. E vou fazer 5 carreiras com branco. Então, aqui a gente precisa fazer 8 centímetros, contando com essa primeira parte, né? Que já está aqui nessa cor terracota. Então, nós vamos fazer dessa forma, ponto sobre ponto, sem aumento, por 8 centímetros. Quando eu chegar aqui nos meus 8 centímetros, ponto sobre ponto, eu volto com vocês. Então, voltei aqui, pessoal, já fiz aqui meus 8 centímetros. Aqui, ó, 8 centímetros de ponto fechado, né? Ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. E aí eu fiz a troca de cores, né? Vou cortar aqui. Eu vou começar novamente com o branco. Aqui a gente vai fazer o fechamento. Pronto, aqui eu fiz o fechamento. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar 4 centímetros. Vamos fazer 4 centímetros com aumento. No outro modelo que eu fiz, naquele verde que eu levei lá para o Instagram, onde vocês votaram na enquete, eu deixei o acabamento, a parte da emenda, na parte de trás do short. Esse aqui eu quero fazer diferente, eu quero deixar a emenda aqui na lateral. E os nossos aumentos, eles são feitos no meio da frente e atrás, que é na parte onde vai ser feito o gancho do short. Então, aqui eu deixei aqui a parte da emenda que eu vou dividir aqui o meio, deixar para a lateral, e nós vamos marcar. Nós vamos marcar aqui o meio, para a gente começar a fazer 21, 21. Então, vamos marcar, colocar um marcador
Vamos colocar um marcador aqui na frente, onde vai ser a parte da frente, e um marcador onde vai ser a parte de trás. E nós vamos continuar começando pela parte da emenda. Porém, os aumentos vão ser feitos nessas duas marcações que indicam a frente e a parte de trás do short. E agora eu vou começar novamente com fio branco. Três correntinhas. É o nosso primeiro ponto alto. E nós vamos dar continuidade trabalhando pontos altos, ponto sobre ponto, até chegar na nossa marcação. Cheguei aqui na marcação, pessoal. Aí é quando a gente vai colocar o nosso primeiro aumento. Então, aqui a gente tira o marcador. E onde está, no lugar do marcador, nós vamos colocar dois pontos altos. Um, dois. Dois pontos altos no mesmo lugar. E a gente volta a colocar o marcador no meio desses dois pontos que a gente fez, para saber onde vai ser o próximo aumento. E aí nós vamos dar continuidade ponto sobre ponto, até chegar no próximo marcador, onde a gente vai fazer o próximo aumento. Esse aumento aqui é para entrar é a parte que vai ficar o quadril, né? Como o quadril tem uma medida um pouco maior, a gente faz esses aumentos para poder encaixar a parte do quadril. E a gente faz esses aumentos na parte da frente e de trás, porque ele já ajuda na modelagem do gancho do short, né? Então, ele já vai dando a modelagem da parte do gancho. Então, por isso que a gente faz esse aumento aqui na parte da frente e de trás. Então, eu vou dar continuidade aqui até chegar no próximo marcador e volto com vocês no próximo marcador. Cheguei aqui no nosso próximo marcador. Nós vamos retirar o marcador novamente e fazer o nosso segundo aumento. Colocar dois pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Um, dois. E aí voltamos com o nosso marcador para saber onde vai ser o aumento da próxima carreira. E aqui a gente dá continuidade, fazendo ponto sobre ponto, trabalhando ponto alto. Eu vou fazer aqui até chegar aqui no fechamento e volto com vocês. Cheguei aqui no fechamento. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o fechamento normal. Nós vamos dar continuidade, né, com a mesma cor. Então, nós vamos aqui no primeiro ponto alto, aqui do outro lado.
Vamos puxar essa laçadinha aqui para trás. E aí nós vamos ajustar puxando o fio. Vamos voltar no mesmo ponto. Fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. E aí nós vamos começar todo o processo novamente, como a gente fez na carreira anterior. Então, nós vamos trabalhar assim por 4 centímetros. Só lembrando vocês, como eu falei no início do vídeo, a gente está trabalhando usando as medidas como parâmetro, porque no caso, se você for trabalhar com um fio que tenha um tex diferente do que eu estou trabalhando, a quantidade de carreiras ela vai ser diferente. Então, um fio mais grosso, você vai fazer menos carreiras do que eu estou fazendo. E um fio mais fino, você vai ter que fazer um pouco mais de carreiras. Então, por esse motivo, eu não estou passando a quantidade de carreiras que eu estou trabalhando, e sim as medidas. Então, nessas carreiras de aumento, nós vamos precisar trabalhar por 4 centímetros. Toda vez que chegar no marcador, a gente vai retirar o marcador e colocar 2 pontos altos no lugar do marcador, tanto no marcador da parte da frente, quanto no marcador da parte de trás. Quando completar os 4 centímetros, eu volto com vocês. Então, voltei aqui, já fiz os meus 4 centímetros, né? Medi aqui para vocês verem. Aqui, ó, 4 centímetros. Com aumento. E aí, deixa eu mostrar para vocês a parte onde a gente fez o aumento, para vocês entenderem o que eu quis dizer sobre a modelagem do gancho dele. Aqui, ó, percebe que é onde a gente vai fazendo aumento, ele vai meio que criando esse bico. Então, é esse biquinho aqui que vai indicando a parte do gancho. E aí, acaba dando uma modelagem e fica mais definido quando a gente faz o gancho. Então, por isso que eu fiz os aumentos dessa forma, na frente e atrás. E aqui eu vou continuar mantendo, deixando a emenda aqui na lateral. Então, agora aqui, eu estou fazendo a minha troca de cores a cada cinco carreiras. Então, aqui os meus 4 centímetros, 1, 2, 3, 4. Deram 4 carreiras, então eu vou trocar, vou fazer mais uma carreira com o branco, e depois eu vou fazer a troca de cores. A partir daqui, nós vamos trabalhar 4 centímetros sem aumento. Nós vamos fazer ponto sobre ponto por 4 centímetros. Então, vai ser da mesma forma que a gente fez as outras carreiras. A diferença é que agora a gente já pode retirar esses marcadores. Você vai retirar os marcadores e vai trabalhar por 4 centímetros, fazendo ponto sobre ponto. Para quem vai fazer com cor única, não tem o trabalho de fazer a emenda, né, de troca de fio, de nada. É só dar continuidade. No meu caso, como eu vou precisar fazer a troca, eu vou fazer mais uma carreira com branco e depois eu vou fazer a troca de cores até completar meus 4 centímetros. Eu vou fazer e volto com vocês quando a gente completar os 4 centímetros de ponto sobre ponto. E aqui eu já completei, né, os meus 4 centímetros de ponto sobre ponto, sem fazer aumento. Como eu falei, eu precisei, né, fazer a troca de cores para poder fazer essas 2 carreiras aqui no terracota. E completei os 4 centímetros com mais uma carreira do branco. Então, aqui já fechou os meus 4 centímetros de ponto sobre ponto. Agora eu vou dar continuidade aqui. Eu fiz o fechamento aqui, da mesma forma, né, que eu já havia explicado para vocês. Puxei a laçadinha lá para trás. Aqui eu volto aqui no mesmo ponto. Puxo a laçada de trás, faço um ponto baixo. E subo 3 correntinhas para dar início à nossa próxima carreira de pontos altos. E aqui nós vamos voltar a fazer a marcação aqui do meio. Então, aqui nós vamos definir agora o lugar do nosso gancho. Porque a gente vai fazer mais 2 carreirinhas apenas de aumento para fazer a definição do nosso gancho aqui. Então, aqui eu vejo a parte onde eu fiz aquelas carreiras de aumento, né? Aqui, ó, aqui a gente consegue identificar onde teve os nossos aumentos.
Então, no meio do último aumento, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui foi o nosso aumento. Então, a gente tem um ponto que segue aqui, ó, e a gente vai marcar esse meio. Nós vamos tirar a medida só para ver se tá certinho. Então, aqui nós temos 21 centímetros de um lado. Agora, vamos ver se do outro lado tá com a mesma marcação, a mesma quantidade de centímetros. E aqui do outro lado, também temos 21 centímetros. Então, aqui é o meio do nosso short. Então, eu já tenho o marcador aqui de um lado. Eu vou colocar o marcador do outro lado, que vai indicar a frente e a parte de trás do short, que vai ser onde nós vamos trabalhar os aumentos. Porém, agora os aumentos, eles serão trabalhados de forma diferente. Nós vamos fazer ponto alto em todos os demais, ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar nos marcadores, nós vamos colocar um aumento antes do marcador e um aumento depois do marcador. E no lugar do marcador, a gente faz um ponto alto normal. Ou seja, os nossos aumentos, eles entram antes e depois de cada marcador. Então, a gente coloca 2 pontos altos no ponto anterior e 2 pontos altos no ponto depois do marcador. E no lugar do marcador, um ponto alto normal. E nós vamos fazer isso nos 2 marcadores. Eu vou dar início aqui à nossa carreira. Nós vamos começar fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Eu vou caminhar fazendo meus pontos altos. E quando chegar no nosso marcador, eu volto para mostrar para vocês como serão os aumentos. Então, cheguei aqui no nosso primeiro marcador. E aqui, um ponto antes do marcador, nós vamos colocar 2 pontos altos, fazendo o primeiro aumento de um lado do marcador. Então, são 2 pontos altos no ponto de base anterior. A gente tira o marcador, faz um ponto alto no lugar do marcador, coloca o marcador de volta para indicar onde serão os próximos aumentos. E no ponto seguinte, a gente faz novamente 2 pontos altos no mesmo ponto de base, depois do marcador. E é dessa forma que vão ser feitas essas 2 carreiras de aumento. E aqui a gente vai dando continuidade, fazendo ponto sobre ponto, até chegar no próximo marcador, para fazermos novamente o outro aumento. E esse processo vai se repetir na próxima carreira. Nós vamos fazer da mesma forma. Então, aqui, pessoal, a gente já chegou aqui na parte final, né, da construção do short. Agora, nós vamos passar aqui para o gancho. E antes de fazer o gancho, eu vou passar para vocês algumas informações. Eu vou mostrar as medidas que esse short tá até o momento. Então, aqui, medindo aqui na parte do meio, onde vai ficar o gancho, a gente tá com 22 centímetros e meio. A gente ficou com 22 centímetros. E a largura dele, aqui na parte do cós, a gente tá com... Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Aqui no cós a gente tá com 36 centímetros. 36 centímetros. E na parte de baixo aqui no quadril... No quadril a gente tá com 41 centímetros. Esse short aqui que eu tô trabalhando é o tamanho M. Então, quando vocês forem iniciar a peça, vocês sempre vão tirar a medida da circunferência da cintura da cliente ou a sua, no caso, se você for fazer para você. E, por exemplo, se a cintura tem uma circunferência de 70 centímetros,
Para começar, vocês vão colocar 2 centímetros a mais. Esses 2 centímetros vão servir de referência, né, para o quadril, que a gente precisa desses 2 centímetros a mais. E aí, quando a gente for trabalhar os aumentos, nós vamos ganhar o espaço necessário para encaixar o quadril. Então, toda vez que iniciar a peça, sempre acrescentar 2 centímetros além da medida da circunferência da cintura. Outra coisa que eu quero explicar para vocês, como eu falei lá no início, o short verde que eu postei lá no Instagram, eu fiz ele com essa emenda aqui, eu deixei a emenda na parte de trás. Esse aqui eu optei por deixar essa emenda aqui na lateral. E o que que isso diferencia na hora da gente finalizar a peça? Se vocês fossem deixar essa emenda aqui na parte de trás, esses aumentos que a gente fez aqui na frente, eles iriam ficar aqui, iriam fazer esses aumentos exatamente aqui, onde a gente faz a emenda, e iria marcar o outro lado aqui na frente. E aí, essa emenda aqui ficaria atrás, e o gancho ficaria posicionado aqui na emenda e na parte da frente. Como eu optei esse aqui por fazer aqui na lateral, a gente vai precisar cortar agora esse fio, a gente vai fazer aqui a emenda, e vai precisar cortar esse fio para iniciar o gancho aqui onde está o marcador. Se vocês optarem por deixar essa emenda na parte de trás, vocês não vão precisar cortar, porque a emenda de vocês, o aumento, já vai ficar exatamente aqui. E aí, quando for fazer o gancho, vai poder dar continuidade sem precisar cortar o fio para iniciar o gancho. Eu tô fazendo aqui com uma experiência, né, para ver como que vai ficar, porque eu acho que essa emenda aqui na lateral, ela vai ficar melhor do que a marcação na parte de trás. Então, por esse motivo, eu vou precisar cortar aqui, então, eu vou fazer aqui... Opa, desculpa, aqui eu vou precisar cortar esse fio para fazer o acabamento aqui na lateral. A gente vai puxar essa laçadinha aqui toda, né? E vamos fazer o acabamento aqui na lateral. E aqui nós vamos fazer 10 centímetros de correntinha. Faça essa correntinha um pouco folgada, não deixe ela muito apertada, porque nós vamos precisar trabalhar as 2 alcinhas dela, né? Uma alcinha para cada lado da perna do short. Então, vou medir aqui para ver se já tem os 10 centímetros. Pronto, 10 centímetros. E aí, eu vou tirar o marcador aqui do outro lado. E vou emendar a correntinha com um ponto baixíssimo, exatamente no local onde estava o nosso marcador. E aí, nós vamos virar aqui o nosso trabalho. Para já começar a trabalhar aqui, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. E nós vamos colocar um ponto alto em cada alcinha, pegando apenas uma alcinha. Nós vamos trabalhar uma alcinha aqui para esse lado, e quando a gente for trabalhar o outro lado, a gente vai trabalhar a alcinha do outro lado. Então, aqui a gente vai fazer um ponto alto em cada alcinha de um lado da correntinha. E só lembrando de sempre trabalhar
do mesmo lado que você iniciou, né? Eu tô trabalhando pelo lado direito do short, então eu vou continuar trabalhando pelo lado direito. Essa parte aqui foi onde eu joguei, né, a ponta do fio por cima, então acaba que ela fica um pouco mais grossa, que foi o início da nossa correntinha. Pronto, aqui a gente fez a parte do gancho, fizemos um ponto alto para cada correntinha e agora a gente volta a trabalhar. A gente tá aqui nesse ponto, onde estava o marcador, nós vamos vir no próximo ponto e continuar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Agora, nós vamos dar a volta, né? Fazendo ponto alto por toda a volta aqui, até chegar aqui na parte onde nós vamos fazer a emenda aqui no gancho. Eu vou fazer e volto com vocês aqui na emenda. Então, voltei aqui, pessoal, já tô aqui na parte da nossa emenda, né? Aqui foi onde a gente começou o gancho. E aqui eu fiz o último ponto da volta que eu dei aqui na perna, na primeira perna. Então, aqui, a nossa emenda que eu vou fazer do mesmo jeito, né, que a gente veio fazendo. Da parte de enfiar, introduz a agulha aqui de trás para frente. A gente puxa aqui a laçadinha para a parte de trás. Ajusta o fio, né? E aqui a gente vai iniciar a próxima carreira. 1, 2, 3, 4. Eu aqui vou fazer mais uma carreira com essa cor, né? E depois eu vou fazer a troca, porque como eu falei, eu tô alternando 5 carreiras no branco e aí eu troco para outra cor. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo, né? Mais 2 correntinhas, que equivale ao nosso ponto alto. E a gente vai fazer ponto sobre ponto. Vamos dar a volta novamente na perna toda, fazendo ponto sobre ponto, até chegar na emenda aqui novamente. A gente vai dar a volta, vamos dar a volta aqui toda. Chegar aqui na emenda, nós vamos fazer a emenda do mesmo jeitinho, subir, e nós vamos trabalhar assim por 4 centímetros. Então, serão 4 centímetros fazendo ponto sobre ponto, dando a volta aqui na primeira perna do short. Eu vou fazer meus 4 centímetros e volto com vocês. Então, aqui, gente, eu já finalizei meus 4 centímetros, né? Os primeiros 4 centímetros aqui da nossa perna. Aqui, ó, 4 centímetros. Agora eu vou encerrar porque eu fiz a troca de cores, né, como eu havia falado para vocês. Então, aqui eu já vou finalizar essa parte com essa cor, para colocar novamente o fio branco. Aqui eu vou arrematar esse fio. Para quem está trabalhando com uma cor só,
É só ir dando continuidade no processo, do início ao fim. Se você for fazer a peça com uma cor só de fio, aí não tem esse trabalho aqui de estar fazendo essa troca. Você vai apenas dar continuidade no processo, seguindo o passo a passo completo, sem a necessidade de estar trocando o fio. Então, aqui eu já fechei aqui. E agora a gente entra aqui na parte final, né, da perna do short. Essa parte onde a gente vai começar a fazer o babadinho da perna. Aquela parte que fica embabadada. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos começar. Eu vou introduzir a agulha aqui para começar meus pontos altos. Um, dois, três correntinhas. E a partir daqui, pessoal, essa carreira nós vamos trabalhar ela toda duplicando os pontos. Nós vamos fazer aumento em todos os pontos. Então, ou seja, para cada ponto de base que a gente tem, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, aqui eu já levantei minhas 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Eu vou aqui dar a laçada na agulha, vou voltar no mesmo ponto e vou fazer outro ponto alto no mesmo lugar. E aí, a gente vai para o próximo ponto e vai colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, essa carreira ela vai ser trabalhada toda dessa forma. 2 pontos altos para cada ponto de base. Nós vamos dar continuidade por toda essa carreira, trabalhando dessa maneira, fazendo um aumento em cima de cada ponto de base, ou seja, 2 pontos altos para cada ponto de base. E nós vamos seguindo assim até o final. Nós vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto de base, até dar a volta em toda a perna do short. Eu vou fazer o meu e volto com vocês no final. Então, já voltei aqui no final da nossa carreira, né, de aumentos. Nós vamos fazer aqui o fechamento. O fechamento é igual os que a gente já vinha fazendo nas outras carreiras, né? A gente puxa a laçadinha para a parte de trás. Depois ajusta essa laçadinha aqui na agulha. A gente puxa o fio para ajustar a laçadinha na agulha. Volta a introduzir a agulha pela parte da frente, puxa o fio, faz um ponto baixo e 2 correntinhas. E aqui nós vamos dar início na próxima carreira. No caso agora nós vamos trabalhar mais 2 carreiras apenas, colocando ponto sobre ponto. Essas 2 próximas carreiras a gente não faz aumento. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto até completar essa carreira e depois nós vamos fazer mais uma carreira, também ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhando assim, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. E vamos dar continuidade. Eu vou fazer aqui o meu trabalho, vou terminar essa carreira, vou fazer mais uma e volto com vocês já no final, quando eu tiver finalizado a perna desse short. Então, voltei aqui, pessoal, eu já fiz aqui a primeira perna, já finalizei a parte do babado. E agora a gente vai dar início na outra perna do short. Eu vou começar aqui no mesmo local onde a gente começou o outro. Tá vendo que a emenda, ela tá aqui nessa posição. Essa é a direção onde está a nossa emenda, que a gente fez a primeira perna. Então, eu vou precisar iniciar nesse primeiro ponto. Então, primeiro eu vou dar a volta na perna do short e depois eu vou trabalhar a parte do gancho, para poder a gente continuar trabalhando pelo lado direito. Então, eu vou dar início aqui no primeiro ponto. Esse aqui é o nosso último ponto trabalhado. Aqui é o nosso último ponto, onde a gente iniciou o trabalho do outro lado. Então, a gente vai vir aqui no próximo ponto. Vai introduzir a agulha, puxar a laçadinha e fazer 3 correntinhas.
E aqui a gente vai começar a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, nós vamos seguindo aqui, fazendo a nossa carreira de pontos altos. Vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vamos dar a volta em toda a perna do short e depois fazer a parte do gancho, onde nós vamos trabalhar o outro lado das alcinhas das correntinhas. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, aqui, pessoal, a gente já chegou na parte final, aqui a gente já deu a volta na perna do short. E agora nós vamos iniciar o trabalho na parte onde foi feito aquela correntinha inicial para trabalhar o gancho. Então, aqui nós vamos começar a trabalhar um ponto alto para cada alcinha que tem do outro lado do gancho. Então, eram duas alcinhas, como eu falei, a gente trabalhou uma alcinha para um lado. E agora, cada alcinha que estiver sobrando em cima de cada ponto, nós vamos fazer um ponto alto para fechar o gancho do outro lado. Então, em cima de cada ponto vai ter uma alcinha sobrando. E é nessa alcinha que a gente vai colocando pontos altos. Então, nós vamos fazendo um ponto alto em cima de cada alcinha dessa. Então, aqui nós já estamos chegando nas últimas alcinhas, né? Que é uma alcinha em cima de cada ponto. Então, para cada alcinha dessa, a gente colocou um ponto alto. E nós já estamos aqui finalizando a parte do nosso gancho, fechando a outra perna do short. Então, aqui chegando aqui no final, a gente faz o último ponto alto na alcinha. E aí, nós vamos fazer o fechamento, da mesma forma que a gente fez o fechamento do outro lado. Vamos introduzir a agulha de trás para frente. Puxar a laçadinha para trás. Vamos ajustar aqui na agulha, né? Puxando o fio. E aqui nós vamos iniciar novamente. Introduzir a agulha, puxar a laçadinha, um ponto baixo e duas correntinhas. E aqui nós vamos dar continuidade. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez na outra perna. Nós vamos subir 4 centímetros de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer os 4 centímetros de ponto sobre ponto. Então, só explicando aqui para vocês, né? Do outro lado, a gente fez 4 centímetros de ponto sobre ponto. E nós vamos repetir esse processo. E em seguida, a gente fez uma carreira, que foi a carreira com aumentos, né? Onde a gente colocou 2 pontos altos para cada ponto de base. Nós vamos também repetir essa carreira do outro lado. E depois, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto para finalizar e fechar a outra perna do short. Então, tudo que foi feito de um lado, a gente vai fazer agora do outro lado. Então, qualquer dúvida, vocês voltem um pouquinho o vídeo, né, na parte que a gente estava fazendo a outra perna, porque o processo é o mesmo. E aí, é só repetir o passo a passo do outro lado. Eu vou finalizar aqui a outra perna do short e eu volto com vocês quando eu tiver finalizado. E aqui, pessoal, eu já finalizei, né, a segunda perna do nosso short. O short já está pronto. Eu fiz aqui um cadastro apenas fazendo correntinhas, porém eu fiz as correntinhas com fio duplo, né? Eu peguei duas pontas do fio branco e fui trabalhando com uma agulha um pouco mais grossa. Eu utilizei aqui a agulha de número 3,5. Fiz o nozinho inicial e fui trabalhando apenas correntinhas. Fiz o cordão todo de correntinhas até chegar ao tamanho que eu queria. Então, para eu não ter que estruturar o cordão, eu já trabalhei ele com 2 pontas, com fio duplo. Fiz o cordãozinho, já coloquei aqui. Eu gostei muito da questão da nossa emenda ficar aqui na lateral. Achei que super valorizou a peça, porque tanto a parte da frente quanto a parte do trás do short ficou sem nenhum tipo de marcação.
Achei que valorizou muito mais a peça. E uma dica que eu queria dar para vocês, que durante a gravação do vídeo eu não fiz, eu acabei esquecendo, mas eu quero passar para vocês, é que aqui na perna, quando a gente encerra aqui essa carreira de pontos duplos, né, que a gente fez essa carreira de pontos duplos, quando a gente encerra ela, você quiser deixar esse babado um pouco mais soltinho, tá vendo que aqui ele ficou bem mais enrugadinho. Isso é porque eu trabalhei com a mesma agulha, a de 2,5. Se você trocar por uma agulha de numeração maior, esse babado ele fica mais soltinho, mas aí também é opcional. Lá no verde eu fiz isso, eu troquei e eu achei que o babado ficou mais soltinho. Então, se você preferir ele assim mais enrugadinho, você continua trabalhando com a mesma numeração. Se você quiser que fique um pouco mais soltinho, é só após fazer a carreira de aumento, você trabalhar as duas próximas carreiras com uma agulha com uma numeração maior. Eu também verifiquei aqui que eu estava analisando, eu gravei esse vídeo por etapas, né? Porque por causa do tempo, e eu verifiquei que ele não pegou, não gravou, não sei por que motivo, o celular não gravou a parte onde a gente fez o gancho do short, a parte inicial. Então, eu vi que quando começou, já estava na metade da correntinha. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Lá a gente estava com duas marcações, né? Que era a marcação da parte da frente e a marcação da parte de trás. Então, quando a gente vai começar o gancho, a gente tira o marcador na parte onde está a marcação para iniciar o gancho. E no lugar onde você tirou o marcador, você vai introduzir a agulha e vai puxar o fio. Você introduz a agulha no lugar do marcador e puxa o fio. E lá eu trabalhei dessa maneira. Eu joguei a pontinha do fio, a ponta pequena, por cima da agulha e fui fazendo as 3 primeiras correntinhas dessa maneira, para que esse cordão ele fique firme, não solte com facilidade. Então, eu fiz dessa forma as 3 primeiras correntinhas, cortei, depois passei um pouquinho de cola para fixar a ponta do fio, e aí sim, eu fui dando continuidade até completar os 10 centímetros e fiz a emenda do outro lado, onde está a outra marcação. Eu só queria deixar isso aqui explicado porque eu vi que durante a gravação, eu estava analisando os vídeos e ele não pegou essa parte. Então, para não ficar dúvida para vocês, aí eu estou explicando aqui no final do vídeo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Espero que vocês consigam reproduzir esse short aí sem nenhuma dificuldade. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para apoiar o nosso trabalho. E um grande beijo e até o próximo.